Olá, meu nome é Leandro Henrique. Estou aqui hoje para falar sobre o Composer. O que ele é, para que ele serve, como instalar na sua máquina e como instalar em um servidor. Inclusive em servidor compartilhado, desde que você tenha acesso a SSH no servidor. Bom, antes de explicar, quero dizer que isso foi uma dúvida de muitas pessoas de quando eu disponibilizei esse sistema de gerenciamento para a escola aqui. Então teve muitas pessoas que nessa época que eu disponibilizei me perguntaram como utilizar, como instalar o sistema. Eles queriam instalar e eu expliquei. Bom, como eu expliquei recentemente o que era um Node NPM, para que era instalar, resolvi agora para que serve o NPM, eu resolvi agora falar sobre o Composer. É parecido, o Composer é parecido, se você já vem do JavaScript do Node aí, é parecido com o NPM, ele é um gerenciador de pacote também, só que é um gerenciador de pacote do PHP, como diz aqui, uma dependência, pacote, gerenciador de dependência do PHP. Bom, se a gente olhar aqui nesse sistema aqui que foi desenvolvido, vou deixar o link aí na descrição depois se você se interessar. Tem um arquivo composer.json. Esse arquivo composer.json tem as dependências. Aqui ele vem dizendo aqui, ó, as dependências. Olha, para esse projeto funcionar, ele precisa no mínimo PHP 5.5.9. O mínimo. Precisa do Laravel Framework aí, 5.2. Precisa do boleto aí. Precisa do Fractal, precisa do Validation, precisa do Laravel Core e precisa de JWT Out. Isso para ele funcionar. Em questão de desenvolvimento, ele fala aqui que tem outras questões. Bom, eu não vou prolongar muito. Na hora de desenvolver, ele tem outras dependências, também são dependências. Então você não precisa ficar copiando pasta, essas coisas. Você só tem um arquivo que vai fazer isso tudo para você aí, gerenciamento todo esse para você aí, certo? Como ele baixa para você já automaticamente essas dependências e instala para você. Então você não tem que ficar copiando e nem duplicando o código. Você cria um pacote ou pega um pacote já pronto, se for o caso, de algo que você tem ou que você quer utilizar em vários lugares e cria um arquivo aí para poder gera um pacote dele. Gerando um pacote você pode reutilizar ele. Bom, vamos ao Composer. O Composer, esse é o endereço, vou deixar na descrição aí também, para vocês poderem saber onde baixar ele. E vamos lá. Vamos no download, parte download. Para instalar ele, o que você precisa fazer? Simplesmente copiar essas linhas aqui que ele está falando, mais nada. Eu vou copiar, entro no terminal. Antes de copiar e colar no terminal, vou digitar ls, para vocês verem que não tem ele, só tem um Node ali que eu instalei na aula passada aí. Se eu digitar Composer, o que acontece? Não existe. Bom, então eu vou copiar aqui tudo aqui. Digitei, ele está fazendo o download e etc. Baixou e deletou. E depois ainda copiou uma outra linha aqui de baixo que eu tinha copiado que não tinha necessidade. Então ele já baixou. Vou dar um ls aqui. Tá aqui, Composer .pchar. O que acontece? Você pode simplesmente digitar agora Composer ./composer pchar, que ele vai executar, certo? Só que não é legal você digitar dessa forma. Eu pelo menos não gosto. Eu gosto de digitar só Composer e funcionar, certo? O que você pode fazer? Essa primeira coisa, vamos renomear ele aqui para Composer, só para Composer. Opa, só para Composer. Então, se eu digitar Composer vai funcionar? Ainda não. Se eu digitar ./composer, funciona? Funciona. Só que ainda não tá legal. Eu quero digitar só Composer, não quero ficar digitando barra. Eu quero onde que eu tiver, em qualquer diretório, eu quero poder utilizar ele, porque senão eu tenho que ficar digitando /, se estiver no diretório atual. Se não tiver, eu tenho que definir o caminho completo, etc. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui, bin. Vou mover o Composer para essa pasta bin, certo? Beleza. Foi o primeiro passo. Se eu digitar Composer, ainda não está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o Composer, essa pasta bin, no patch do sistema para que ele procure lá. O que eu preciso fazer? Na raiz do meu usuário tem um arquivo chamado bash.rc. Eu vou editar ele e fazer ele essa inclusão lá. Então, toda vez que eu entrar no usuário, esse arquivo é executado e adicionado às variáveis que eu colocar ali. Eu vou digitar um vi, se você não sabe mexer com vi, é só vi.bash.rc, aliás, vi espaço .bash
RC é o nome do arquivo, é só isso, ele é só uma extensão, na verdade. Não tem um arquivo antes do ponto. E tá aqui. Aqui ele já existe uma variável aqui, que eu digitei anterior aqui, que era para o Node, o caminho do Node, certo? Eu vou fazer da mesma forma agora, só que eu vou digitar pet novamente. Se você não sabe como mexer com VI, você vai digitar aí para começar a digitar. Eu vou digitar pet, dois pontos, aliás, igual. O que acontece? Eu posso digitar só pet, que é o nome da variável, o $pet, ou posso digitar pet, abrir a chave, fechar a chave com o nome da variável. Eu gosto de fazer dessa forma. Na variável de cima, se você olhar o home ali, ele não está sendo utilizado a chave, mas aqui eu vou utilizar. Eu vou utilizar home, certo? Eu vou inverter, na verdade. Aqui eu não vou utilizar. Aqui não utilizo. Deixa. Pet. E aqui eu vou utilizar. Vou fazer uma inversão aqui. Totalmente invertido do que está lá em cima. E digito bin. O que acontece? Essa variável home aqui, ela me traz o diretório do usuário. Como essa pasta bin está depois do diretório do usuário, é só pôr um /bin ali. Pronto, eu vou sair. Para sair do arquivo, eu aperto ESC, vou digitar dois pontos, aí eu digito X. X é para ele vai salvar e sair do arquivo. Se por acaso você errou, quer sair, você digita só Q, exclamação também, aí ele desconsidera as alterações. Então X ou W se eu quiser só salvar. Então a aula não é sobre VI, mas isso aí você já entendeu. Você conseguiu editar. O que acontece? Se eu digitar para ver aqui, se eu quiser ver o nome do arquivo, tá beleza, tá lá. As variáveis lá para ser alterada. Mas se eu ver ela aqui, ela já está alterada, em maiúsculo. Ela já está alterada? Não, não está. Ainda não tem um diretório home. Por quê? Porque eu não saí e entrei do meu usuário. Saí e entrei agora. Se eu tentar ver o valor, agora tem a variável, o valor da bin aqui, ó. Foi o diretório adicionado, certo? Poderia colocar tudo numa linha só, daquela pet lá, não precisava de colocar um por um, poderia continuar lá. Então, bom, se eu digitar Composer agora, tá funcionando. É isso, dessa forma, é assim que eu gosto de usar, certo? Composer, versão, tá aí. É dessa forma que eu gosto de usar. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Se você é inscrito no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Me acompanhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!